Então tá, né? Vamos lá? Ai, cadê eu? Achei. Ah, meu pai. Vamos lá. Olha só. Ok. Gente, faz um século que eu não sei fazer isso, mas tudo bem. Ai, vamos lá. Não. Eita. Começamos bem. Bom, salve, salve, astronautas, né? Antes eu falava internautas, mas eu repito sempre essa história por causa do primeiro vídeo que eu fiz lá em 2016. Primeira live, na verdade, primeira live que eu fiz em 2016, eu tinha no meu colo a minha filha caçula. E ela tinha acho que uns 2 aninhos na época, um negócio assim. 13, 15. Ela ia fazer 3, ela não tinha 3 ainda, a Laura. E eu fiz um vídeo mais pra experimentar, pra tentar, pra testar tal. E eu comecei, falei, puta, eu preciso criar uma frase de início, né? A frase de começo. Aí eu falei, putz, internautas, né? Beleza, vamos lá. Salve, salve, internautas. Na hora, mas na hora. A Laura tava no meu colo, ela com a chupeta na boca. Ela tá olhando aqui pra mim. Ela tá me medindo aqui. Ela falou assim, não, salve, salve, atonauta. Salve, salve o quê, filha? Atonauta. Salve, salve, astronauta. Ela falou, é. E toda vez que eu falava salve, salve, internautas, ela me corrigia. Corrigia, entre aspas. Salve, salve, astronautas. Aí de tanto que ficou bonitinho até, né? Ficou. Ficou salve, salve, astronautas. Então, toda vez agora eu falo salve, salve, astronautas por causa dessa coisa mais linda da minha vida. Tá aqui do meu lado. Então, eu tô fazendo essa live aqui no Facebook pra ver se eu aprendo um pouco mais sobre essas coisas de internet e se eu relembro como é que faz o negócio. Eu me chamo Luísa Ré. Hoje é 10, hoje é 10 de janeiro de 2022. E esse vídeo, a princípio, vai para o meu segundo canal, que é o canal de desenhos e artes, tá? Por que eu tô fazendo por aqui? Porque parece que a besta aqui conseguiu lembrar que por ter um número baixo ainda de inscritos e baixo ainda de visualizações, eu não consigo fazer a live no próprio canal. Eu acho que eu tenho ainda que gravar em de outras formas e depois jogar lá no canal. Tanto é que todos os meus, ai gente, eu tô com sono. Todos os meus vídeos desse meu segundo canal são gravados. Não são assim, do jeito que eu tô fazendo agora, né? Força, filha. Difícil. E aí, vamos lá. Qual que é o tema desse vídeo? A ideia é falar um pouquinho sobre desenho. Uma coisa meio óbvia, uma coisa que ajuda, filha? Não? Independentezinha. Ela tá pondo água pra ela aqui. Falar sobre um pouco sobre desenho. Só resumindo, tentando resumir um pouco a história, eu sou formada em artes plásticas, licenciatura em artes, licenciatura plena em artes, eu sou filha da FAAP. Sou formada também em pedagogia, né?
eu com habilitação em coordenação, mas nunca assumi cargo de coordenação, sempre sala de aula, sempre professora. E sou habilitada a lecionar, a dar aula para Fundamental 1, 2 e médio. O que seria isso, para quem não sabe? É de primeiro a quinto ano do Fundamental, de sexto a nono ano do Fundamental 2 e de primeiro a terceiro ano do médio. Eu vou fazer 13 anos que eu estou na mesma escola. Eu trabalho numa escola pública, municipal, de periferia, daqui de São Paulo. E, nossa, 13 anos na mesma escola, Jesus. Então tá, né? Eu já vi muita gente formar, eu já acompanhei o caminho de muitos alunos, desde o primeiro até o finzinho, ou acompanhei o finzinho da vida escolar do fundamental deles e consegui, sabe Deus como, marcar de alguma forma positiva a vida deles, tanto é que eu tenho contato com eles até hoje, né? Que é uma delícia. E eu sempre tive um pouco de receio toda vez que lançam ideias assim de que a escola, o professor de arte teria que trabalhar com as 4 áreas da arte: a dança, o teatro, a música e as artes visuais, as artes plásticas. Eu me agarro que nem sei lá, um bicho preguiça no tronco, sempre nas artes visuais, porque é o que eu conheço, porque é o que eu estudo, que é o que eu faço, que é a minha paixão, e eu não consigo me ver trabalhando, dando aula, ensinando alguma coisa que eu não domino, né? Eu tenho curiosidade, gosto, escuto música, eu tenho uma mania que meu pai me ensinou. Eu tenho um gosto musical relativamente eclético, aberto, né? E eu me lembro, uma lembrança de infância que é assim, só pra vocês entenderem o meu gosto musical. Desculpe. Eu me lembro do meu pai colocando um fone de ouvido gigantesco, assim, aquelas coisas gigantes, assim, né? E colocando música clássica na vitrola, tá? Era LP, olha que coisa linda, LP, tá? E assim, ele falava assim: Lu, vão começar a entrar os instrumentos. Presta atenção e vai me falando qual instrumento que tá entrando. Ele colocava ópera, ele colocava abertura de música clássica. Conheço um pouquinho de Bach, de Beethoven, de Liszt, de Chopin, tem trocentos compositores clássicos que eu meio que conheço, de ópera, de clássicos, de instrumentais só, Puccini, né? Aí eu fechando o olho assim, eu falava: tal instrumento entrou agora, tal tá conversando, um instrumento conversa com o outro, né? Então isso foi me apaixonando, mas eu não tenho domínio da música a ponto de ensinar sobre música, a não ser que eu tenha a não ser que eu vá estudar um pouco, a não ser que eu aprenda um pouco mais para eu poder passar. Que eu não vou passar uma coisa, eu acho que não é justo com os meus alunos, eu não vou passar uma coisa que eu não domino, né? Assim também é o teatro, então misericórdia. Acho que é mais fácil a minha filha mais velha, que estudou 5 anos de teatro, me ensinar alguma coisa de teatro do que eu passar alguma coisa para meus alunos. Dança é outra coisa que, se eu chegar em sala de aula e falar: nós vamos fazer tal coisa, mano, eu não vou passar a dança para os meus alunos porque eu não tenho os princípios. O que é que você tá me mostrando na língua, porcaria? A minha mais velha, a Isabel, tá mostrando a língua pra mim porque eu falei do teatro, falei dela. Ouviu o nome e acordou, né? Sem vergonha.
Dança, eu não vou passar os princípios básicos da dança, né? Os termos técnicos, eu não tenho domínio, não conheço. Agora, vai falar de técnica, de desenho, de materiais, de tipos de folhas, de tipos de suporte, aí, meu querido, aí eu conheço um pouquinho. Eu não sou a grande conhecedora, né? Depois que eu me formei em artes, eu não fiquei fazendo muitos cursos, eu não fiz cursos em cima. Comecei a fazer alguns depois, tal. Então, o que eu conheço é de cursos online, né? E daquilo que eu aprendi e apreendi nos 4 anos e meio que eu fiz FAAP, que marcaram e que eu tô levando pra vida, né? Tanto é que eu tenho uma maleta de madeira, daquelas maletas cavalete, que eu chamo de Tarsila, que tem pincel, pincel brush, que é aquele que tem com reservatório de água, tem giz pastel seco, giz pastel oleoso, tem nanquim, tem guache, lápis dermatográfico, calma que eu vou lembrar tudo, lápis aquarelável, lápis metalizado, neon, e mais lápis de qualquer outra coisa, canetinha, tem, ai meu Deus, grafite integral, grafite 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 12B, que é a minha paixão, que ninguém encosta, ninguém rela a mão nesse lápis. Borrachas, no plural, tá? Apontadores, no plural. Eu tenho esponjinha quadradinha desse tamanho, dessas esponjas de limpeza de cozinha, só que é para aquarela, para pintura. Eu tenho, ai meu Deus, um potinho com clips, um potinho com limpa-tipo. Eu tenho oi bonita, oi Maria Eduarda, boa tarde minha linda. Pera aí, que eu sou meio lerda para escrever. Então eu tenho um pouco de materiais, alguns materiais, e trocentos mil esquetes, né? Trocentas mil folhas. E eu trabalho muito com tamanho A4 e tamanho A5. O que é o A4? O A4, pensa numa folha sulfite. Primeira coisa que a gente vem na cabeça aquele bloco chamequinho, né? Aquilo é uma folha A4, né? E todo começo de ano, desde que eu comecei a trabalhar com projeto, eu começo a apresentar a Tarsila para os meus alunos. Eu comecei a apresentar de sexto ano em diante. Eu acho que esse ano eu vou apresentar para os meus primeiros e segundos. Não sei se eu vou apresentar para os primeiros e segundos, não sei. Mas eu devo apresentar para os meus sextos anos. Talvez para os meus oitavos, que eu tenho oitavos e nonos, que eu vou ter de manhã. Eu tenho sextos anos à tarde. Eu acho que eu só não vou apresentar para os meus primeiros e segundos, porque neles eu acho que eu vou ter que focar uma coisa mais técnica, mais de desenvolvimento do traço, desenvolvimento, soltura da mão, principalmente porque eles estão numa fase de alfabetização, então eles não, quanto mais tensa a mão, pior para a alfabetização, para a escrita. Então eu vou ter que estar trabalhando em parceria com as professoras para desenvolver um pouquinho isso, né? Agora, a minha maleta, ela meio que vai viajar, eu tô pensando que ela vai viajar um pouquinho para a escola que eu trabalho, pro Remo, para apresentar esses materiais, se é que os meus alunos já não conhecem. Eu não me lembro a última vez que eu levei a minha maleta para a escola, a Tarsila para a escola. Eu acho que foi em fevereiro de 19, acho, não me lembro, né? E apresentar esses materiais e abrir a
as possibilidades de trabalho dos meus alunos, né? E aí, assim, e trabalhar com essa diversidade de materiais, ampliar um pouco as possibilidades de trabalhos deles mesmos, né? Bom, eu estava falando do sketchbook. O que é o sketch? O sketch é o caderno de desenho, né? Eu falei que eu tenho vários cadernos, eu falei que eu tenho várias folhas, e eu estava falando do tamanho das folhas. Eu trabalho muito com folha A4 e A5. O A4, como eu já falei, é aquela folha básica, o bloco chamequim, né? E o A5 é metade do A4, para quem não sabe. Eu sempre, quando eu vou falar das folhas, eu falo que quanto maior o número, menor a folha. Quanto menor o número, maior a folha. Então, quando eu começo a trabalhar essa coisa do material, do suporte, o que é suporte, o que é material, quais os materiais, o que pode, o que não pode e tal, eu apresento o tamanho de algumas folhas. Eu tenho uma pasta em casa que é A2, uma A3, uma A4 e uma A5. E aí eu vou mostrando para eles, né, que quanto menor o número, maior a folha e vice-versa. Eu não trabalho muito, tanto quanto eu gostaria, com as folhas maiores. Por quê? Porque eu sou operada da coluna, eu operei aos 13 anos, e tem dia que, por exemplo, se eu vou me meter a fazer algum desenho numa folha A2 ou A3, o A3 eu ainda consigo fazer na mesa, porque eu tenho umas pranchetas desse tamanho, do tamanho da folha. Mas é cansativo para o braço, é cansativo para a posição que eu fico na mesa tal. A A2 eu não consigo fazer na mesa, eu tenho que fazer no chão. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma rosácea, que é uma flor parecida com isso aqui, parecida, tá? Não é isso aqui, mas é parecida. Sabe aquelas que tem nas igrejas neogóticas, góticas? Por exemplo, na igreja, na Catedral da Sé, aquele círculo gigante, aquilo é uma rosácea, né? Se eu vou fazer uma rosácea, pensando bem, eu sento no chão e de todo o processo, desde o começo até o final, o que eu consigo fazer sem destruir a minha coluna, né? Eu sento no chão, ponho a folha lá, bela, bonita, plena, e eu consigo fazer a medição da folha, porque para fazer uma rosácea você tem que achar o centro da folha, aí eu preciso de uma régua 60 centímetros e eu tenho. Não é para bater nos filhos, tá? É para isso. Eu nunca bati nas minhas filhas. E aí eu tenho que achar o centro da folha, eu tenho que medir a metade da altura e a metade do comprimento da folha. Eu acho o centro, tal. Achei o centro, beleza. Aí eu vou abrir o compasso na abertura, fazer a abertura que eu quero, né? E normalmente, eu sou meio louca, eu faço a abertura maior possível, né? Pra pegar toda, pelo menos boa parte da folha. Aí eu faço toda a rosácea, só com o compasso, isso sentada no chão. Aquela posição, né? Maravilhosa. Depois eu consigo ainda, dependendo do dia, se eu tô bem mesmo, eu consigo tirar o lápis do compasso, porque meu compasso ele tem um adaptadorzinho. Eu tô sem ele aqui agora, mas depois um dia eu faço uma live mostrando a Tarsila, que é a minha maleta, e os materiais da Tarsila. Que eu acho que eu nunca fiz esse vídeo pro meu canal, mas tudo bem. Aliás, esse canal meu, ele é recente, ele é novo. Então, realmente não fiz. E aí eu coloco uma caneta preta. O que eu gasto de caneta preta, meu Deus do céu, aquelas canetas permanentes, caneta nanquim, caneta brush. O que eu gasto de caneta preta, meu Deus do céu, é uma benção. Eu acho que eu gasto mais caneta preta do que lápis de cor.
porque o que eu gosto de contornar é uma coisa assim, acho que eu sou meio... Acho não, tenho certeza que eu sou meio louca. São poucos os desenhos meus que eu não contorno. São muito poucos. Mas por que eu não contorno? Lá vou eu sair de novo do assunto. Eu escuto o desenho. Depois nós vamos tentar falar um pouquinho dessa coisa que o desenho fala. E aí eu consigo colocar a caneta no adaptador do compasso e refazer todo o trajeto que eu tinha feito com o lápis, com o compasso, fazer tudo de novo, contornando tudo que eu já tinha feito. Aí eu tenho que parar, porque se eu começar a pintar tudo o que eu tinha feito, eu levanto do chão parecendo a velha surda da Praça Nossa. E eu não quero isso. Porque eu quero ficar bem para as minhas filhas, eu quero ficar bem para meu marido, eu quero ficar bem para mim, né? E eu me conheço, eu operei faz tempo, então eu tenho um certo conhecimento de como eu me sinto com essa minha coluna. Aí, se eu quiser pintar o dia seguinte, eu sento no chão de novo, espalho os materiais que eu quero e aí eu começo a pintar. E aí eu tenho que ver qual material ou quais materiais essa rosácea pede. E aí nós vamos entrar no assunto que o desenho fala. Como eu já falei, eu tô há 13 anos nessa escola. Laura, você esqueceu a água fora da geladeira, meu amor. Desculpa. Cuidado, tá? Eu tô há 13 anos nessa escola e muita coisa aconteceu nessa escola e eu aprendi demais e continuo aprendendo com todas as pessoas que eu convivo, que eu cruzo, que entram e que saem do Remo, e com as pessoas que estão comigo desde 2009, eu continuo aprendendo e apreendendo coisas com eles, que é uma coisa assim espetacular. Então eu entrei nessa escola com uma pessoa extremamente tímida, fechada, envergonhada, né? Como se tivesse um cabresto fechado aqui assim, uma coisa fechada aqui assim. E eu tinha que seguir as regras dentro daquilo que me mandavam e tal. Não quer dizer que eu não tenha que seguir as regras, tenho que seguir as regras. Só que eu não preciso ser tão rígida, principalmente comigo mesma. E na época que eu entrei na escola, a gente não tinha livro didático, a gente não tinha material. Então eu já tinha alguns materiais de casa, então eu trazia já uma ideia pré-definida, né, de como trabalhar em sala de aula. Eu comecei de manhã, então de manhã tinha os primeiros, os segundos, os terceiros, os pequenininhos, né? E aí de repente artes começa a ter que escolher livro, né? Aí, pô, legal, vai ter mais ideia, mais coisa, legal, vamos escolher livro. Como é que é escolher livro? É lançado 2, 3 editoras pra gente e a gente escolhe qual editora que se encaixa melhor a nossa escola. Beleza. Quando eu comecei, isso começou com um livro para Fundamental 1, ou seja, 1º a 5º ano. Aí eu comecei a ver, quando eu peguei os primeiros livros, eu falei, gente, como é que eu vou trabalhar com isso, com uma aula por semana? Me explica, uma aula por semana, como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou... Não dá, não rola. Porque assim, algumas professoras deixavam os livros na sala de aula, outras professoras deixavam o livro com o aluno. E trabalhar a responsabilidade, eu acho correto, perfeito. Beleza, eles sabiam quando tinha a minha aula, pergunta. Tinha um monte de gente que esquecia livro e tal. Quando tinham as salas que tinham os livros na sala de aula, eu sempre pedia, professora, minutos antes de eu entrar na sala, pede para alguém distribuir os livros para mim, por favor. Beleza, mesmo assim, mesmo com uma galerinha, os monitores da sala entregando os livros, são 45 minutos uma vez por semana, né?
demorava muito tempo. Falei, ó, galerinha, primeiro vamos pegar os livros, pegar o estojo, o caderno de desenho e vamos abrir na página tal. Como era Fundamental 1 e os primeiros anos do Fundamental 1, eles ainda estão em alfabetização. Então, às vezes, eu mais lia do que fazia alguma coisa, né? E aí isso começou a me incomodar, tal. Eu falei, não, peraí, vamos trabalhar de uma outra forma. Beleza. Aí eu vi que a demanda, o que a turma estava pedindo era outra coisa. Então parti com uma parceria com as professoras. Beleza, sossegado. Aí acabou que o livro ficou meio como base e suporte para algumas atividades, mas não era o essencial, né? E aí eu comecei a ver que o que mais precisava era desenvolvimento do traço, desenvolvimento da criatividade, desenvolvimento da autonomia, desenvolvimento do desenho. O desenho, ele é meio, dependendo da fase, conforme a gente vai envelhecendo, né? Não gosto muito dessa frase, vai se tornando mais clássico, né? A gente vai deixando de lado e começando a achar que desenho é coisa de criança. Não é. O desenho, ele nada mais é, independente da forma, se ele é desenho à mão, ou se ele é desenho digital, ou se como é feito o desenho. Ele é a nossa expressão, a expressão de nós mesmos. E o desenho fala. É aí que eu queria chegar. O desenho fala. Então, independente se ele é digital, se ele é à mão, vamos pegar o à mão, tá? Que é o que eu domino, entre aspas, que é o que eu gosto, que é o que eu gosto. O desenho feito à mão, ele fala. Eu não posso cravar que isso seja a mesma coisa do digital. Depois eu posso até chamar minha filha mais velha, que ela faz uns digitais daqui a pouco. Não, depois. Eu já estava levantando aqui, depois. Que ela pode falar alguma coisa sobre o digital, né? O à mão, independente se ele é tamanho A2, A3, A4, A5, na hora que você está terminando, ele te avisa quando está terminado. Parece que tem uma sensaçãozinha aqui no coração, aqui dentro, fala, olha, eu acho que eu acabei. Não é a gente que acha que acabou. O desenho falou, olha, não faz mais nada, tá bom. Às vezes a gente quer colocar mais e mais e mais coisas e a gente percebe, putz, estraguei meu desenho, cara. Porque a gente não ouviu. A gente não ouviu o que o desenho quis dizer pra gente, quis falar pra gente, né? E a pintura é a mesma coisa. Eu quando eu vou trabalhar, eu falei um monte de materiais aqui, né? Na hora que eu olho pro desenho, ele me fala que tipo de material que ele precisa. Se é ficar só no grafite, eu fazer alguns sombreamentos em grafite integral, alguma coisa assim. Ou se ele pede cor. E que tipo de cor, quais as cores, de quais materiais, aonde. Se o fundo vai ser mais forte ou se o desenho vai ser mais... O que vai se destacar? É o desenho ou o fundo? Né? O desenho ele fala. É interessante fazer esse exercício. Se vocês quiserem fazer esse exercício, tentem. Quem gosta de desenhar, faz isso. Faz um desenho qualquer. O desenho que você quiser. E presta atenção naquela vozinha que vem assim, ó, ou aqui no ouvido ou aqui no peito, que fala, olha, eu acho que eu vou pegar tal cor, eu vou selecionar essas cores aqui pro desenho e essas aqui pro fundo. Você acha que é você que está escolhendo? Você está na parte consciente de escolher as cores. Mas quem está te falando isso, quem está escolhendo, é o seu desenho. Essa é minha teoria, tá? Não quer dizer que eu não sou dona da razão, eu não sou formada em psicanálise, nem psicologia das cores. Aliás, é um assunto que me interessa muito. Ainda vou comprar mais um livro sobre isso.
adoro essa coisa do mistério, das cores, a psicologia que envolve as cores, mas a minha teoria, tá? Não quer dizer que seja a razão absoluta, não é o que eu penso, tá? Se alguém quiser conversar sobre isso, bora que eu quero aprender sobre isso, tá? O que eu penso sobre por que a gente pintou tal desenho de tais cores é porque o desenho pediu. Tanto é que às vezes a gente quer teimar e falar, não, eu acho que dessa cor é legal, mas eu acho que eu vou escolher outra. Na hora que a gente escolhe outra, o que acontece? Dá bobagem. Na maioria das vezes dá bobagem. Tá? Então o desenho fala assim. Então assim, eu admiro muito, eu tiro meu chapéu, eu tenho um grupo de desenho de WhatsApp que fez 1 ano agora em agosto, que eu tenho minhas filhas, meu marido, convidados e ex-alunos. Além dos meus alunos, eu tenho ex-alunos. E desses ex-alunos, a galera tá postando desenho, tá arrebentando no desenho digital. Que eu falo, mano, daqui umas 3 encarnações eu chego perto. Porque eu não consigo, eu não me encontrei no desenho digital. A minha filha mais velha, Isabel, chega aí. A minha filha mais velha, ela se encontrou no desenho digital. Ela usa os materiais da mamãe? Ela usa. Mas ela se encontrou no desenho digital. Chega aí. Essa é a Isabel. Fala, oi! Oi! Né? E ela e a caçula também, a Laura, elas fazem uns, como é que chama? Edit? Edit. Edit. Uns edits que eu falo, mano, com sombreamento, com fundo, com paisagem. Se você quiser um exemplo, eu posso mostrar. Numa próxima. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do desenho. Quando você faz o rascunho do seu desenho, você faz só o contorno do rascunho. Digital não tem rascunho, você faz só o contorno. Ó, a louca aqui já falando bobagem. Deus. Ela já pula uma etapa, é folgada. Ela não faz o grafite e depois contorna. Ela já vai na caneta. Queria que você falasse um pouquinho, Bebel, sobre se o desenho, quando você faz o contorno seu, se tem aquela vozinha falando, olha, aqui ficaria legal dessa cor, aqui ficaria legal dessa cor, se isso também acontece no digital. Sim. E tipo, isso acontece muito. Esse instinto meu que decide as cores de todos os meus desenhos digitais. É que? Quando eu não sei que cor botar, e esse instinto que, essa cor deve ficar muito legal ali. Eu deixo ele me guiar, porque eu não tenho a menor ideia de que cor eu posso botar. Então, quando ele fala pra eu botar alguma cor, quando eu tô sem ideia, eu boto. Ele quem? Esse instinto. E esse instinto você acha que é uma voz da sua cabeça ou você acha que você olhando pro desenho é o desenho pedindo aquela cor? Olha, depende das situações. Por exemplo. Eu pensei que você ia falar, desculpa. Bom, Que tipo de situações, meu amor? numa situação em que eu tô em dúvida entre algum número X de cores, é a voz da minha cabeça que decide. Eu acho barato quando você fala a voz da Agora, minha cabeça. quando eu não tenho a menor ideia de que cor usar, é o desenho que pede. Tá. Laura, chega aqui. Obrigada, meu amor. Foi. Vem aqui. Já tô com medo. Tu já tem medo, filha? Tô com medo. Fala oi! Olá. Quando você faz um edit, que nem... Edit, né, que fala? Quando você cria um desenho digital, Sim. que ela também é a mesma coisa da Isabel. Ela cria o desenho lá, faz o contorno todo da personagem ou do personagem dela,
E aí, na sua cabeça, você acha que quando você escolhe as cores para aquele personagem ou para aquele fundo, ou quando você vai criar o fundo, é o desenho pedindo ou é uma vozinha doida da sua cabeça? O desenho tá pedindo. É o que você acredita? Peraí, filho. Então, tá bom. Obrigada, meu amor. Tô lutando box com um símbolozinho de ok. Lutando box com símbolozinhos de ok. Eu mereço. Então, meus amores, eu acho que é mais ou menos isso. Tá? Mais ou menos isso. Eu acredito nisso. Eu conversei com as minhas filhas, ensinei isso pra elas, mas é naquelas. Você vê que uma fala que realmente é o desenho que pede, né? Que a caçula falou que ela acha que é o desenho que tá pedindo. A outra, ela já entra em contradição. Ela acha que, dependendo da situação, é o desenho que tá pedindo ou é uma coisa que vem dela. Mas aí vai ficar a pergunta, será que quando se o desenho é uma expressão sua, uma vontade sua, de externalizar, de botar para fora alguma coisa, o desenho é uma expressão de alguma coisa que você quer mostrar. Ele vem de você, né? Se o desenho já é uma expressão sua, não é uma coisa qualquer, porque você não é uma coisa qualquer. Quando você acha que a pintura é aleatória, é porque você quer e não porque o desenho está pedindo, será que não é a mesma coisa? Porque o desenho que você fez. E aí ele tá batendo um papinho com você, quer dizer, eu acho que parece papo de louco, mas será que não seria você batendo papinho com você mesmo? Eu não sei se eu me fiz clara. Eu vou encerrar por aqui. E esse vídeo ele vai pro meu canal de desenhos, tá? Sigam, compartilhem, comentem. Adoro sugestões, adoro bate-papo, tá? Vambora, hashtag partiu rabiscar, hashtag bora desenhar. Beijo.